prerrogativas para convocar o ministro do STF, o que nós estamos fazendo aqui, meu prezado amigo Felipe Barros? Vamos para casa. Que diz, perdeu o mané. Isso é palavra de vagabundo. Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, já enfrentei traficantes no tiro, enfrentei corruptos prendendo deputados federais, prendendo senadores da República, prendendo os prefeitos e governadores. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Desde cedo acompanhando, graças a Deus, hoje vimos o Senado, hoje, dia 30 de novembro, entrando no jogo. Graças à sua excelência, à disposição sua, à sua coragem, o seu empenho e dedicação para com o Brasil, não é de hoje. Nós acompanhamos o seu trabalho e o senhor é um dedicado. Desde 2019, desde o seu primeiro dia, nós aqui também, como deputados parlamentares novos, vimos o seu empenho em diversas pautas de interesse dos brasileiros. Então, parabéns ao senhor, parabéns em especial também ao senador gaúcho Luiz Carlos Reins, que tem nos orgulhado demais. O senador Reins tem apresentado uma disposição e um denodo que arrasta muito senador jovem, muito deputado federal jovem e faz com que a população de todo o Brasil siga otimista, siga buscando melhores dias para essa grande nação brasileira. Mas eu quero falar, senador, já que temos aqui tempo, eu respeitei aqui, ouvi a todos e quero tempo para falar. Eu recebi aqui mensagens hoje de brasileiros do Rio Grande do Sul, lá da fronteira com o Uruguai, da fronteira com a Argentina, de Porto Alegre, mas também recebi mensagens nas minhas redes sociais de brasileiros de diversos estados do Brasil que não aguentam mais tanta leniência, tanta covardia do parlamento brasileiro. E é o parlamento brasileiro que deve ser colocado contra a parede. Não adianta nós querer aqui achar que a culpa está na imprensa ou que a culpa está em qualquer outro segmento. Não, a culpa é do parlamento brasileiro. E não é só no Senado. Claro que cabe ao Senado Federal uma disposição constitucional para fazer com exclusividade a fiscalização dos atos de ministro do STF, mas a Câmara dos Deputados também tem se acovardada, tem jogado no lixo suas atribuições, porque pode sim a Câmara dos Deputados fazer uma série de medidas. Ontem mesmo apresentei na Comissão de Segurança Pública, ajustei com o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Alísio Mendes, um requerimento de minha autoria, convidando, já que nós na Câmara não podemos, vejam, 500 deputados federais estão aqui fazendo brincadeira com o povo brasileiro, porque se um deputado federal, veja aqui a minha amiga Bia Kiss, com milhares de votos, não tem capacidade de requisitar a permanência ou a presença de um ministro do STF, que é um juiz, é um magistrado, como qualquer um magistrado. Se nós, deputados federais, não temos prerrogativas para convocar o ministro do STF, o que nós estamos fazendo aqui, meu prezado amigo Felipe Barros? Vamos para casa. Se um deputado federal, que é o representante do povo, porque os senadores não representam o povo, os senadores representam os estados. Se nós, que representamos o povo, não temos condições de trazer, nem que seja sob vara, um ministro do STF ou qualquer cidadão, pode ser um presidente da República, pode ser um padeiro, pode ser um prefeito, qualquer cidadão pode ser, em um país civilizado, pode ser conduzido por um deputado federal. Aqui no Brasil, não. Então serve para que a Câmara dos Deputados? Para que serve a Câmara Federal se não tem poder de requisitar um mero juiz? Um mero juiz. Por que eu digo mero? Porque ele é um funcionário público, que nem mandato constituído por voto ele tem. Vereadores têm mandato eleito pela população, deputados estaduais a mesma coisa, deputados federais também, senadores também, mas magistrados, e eu respeito absolutamente a condição de magistrado, é uma carreira belíssima, que tem uma função social extraordinária, mas não falam em nome da população de um país. E como todo, em toda a democracia do mundo afora, como todo o poder emana do povo, o parlamento passa a ser, sim, e é só estudar minimamente direito constitucional comparado, vai ver que os parlamentos são o poder mais proeminente. São o poder proeminente nas democracias. É o parlamento. Então, quando nós vimos aí abusos, e não é só desse ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, um jocoso, um ministro que brinca de ser magistrado, asqueroso,
Aquele mesmo ministro, porque eu digo, não é só Alexandre de Moraes, senhor Barroso, que diz, perdeu o mané. Isso é palavra de vagabundo. Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, já enfrentei traficantes no tiro, enfrentei corruptos prendendo deputados federais, prendendo senadores da República, prendendo os prefeitos e governadores. Então agora nós vamos aqui, nesse Congresso, nos acovardar para um Barroso da vida que usa a palavra de bandido? Mas onde é que nós estamos? Ou o Parlamento brasileiro cumpre as suas missões, ou nós vamos ter que dar razão para milhares de brasileiros que dizem que Câmara Federal e Senado não tem mais papel social. E mais do que encontrar responsáveis por esse estado de coisas que estamos vivendo, 30 dias as pessoas, nós recebemos mensagens de pessoas tomando banho de chuva, no frio, no relento do sol, lá no sul, no frio, aqui no norte do país, do calor, passando necessidades, 30 dias após uma eleição absolutamente duvidosa, que ninguém acredita. E eu acho até que nem a esquerda acredita, Bia. Nem... Meus amigos, Adriana Ventura, meu amigo Faur, ilustres, que estão aqui nos assistindo de todo o Brasil. Nem a esquerda acredita que eles ganharam, porque eles não ganharam essa eleição. Porque se ganharam a eleição, onde é que está? Onde estão os eleitores? Aonde estão os 60 milhões de brasileiros que votaram em Lula? Não existe. Então, indicar culpados talvez seja irresponsável, seja a primeira missão para nós acharmos a solução. Parlamento brasileiro, temos aí um pedido de CPI na Câmara, mas vamos trabalhar na próxima legislatura para que uma CPI mista, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista com senadores e deputados federais. Eu, em 2019, tive a honra de ser vice-presidente da CPI do BNDES e ali indiciamos toda aquela catrefa de PT e seus puxadinhos, porque não é só PT. Ali tinha PT e uma meia dúzia de partidos que se locupletaram no Brasil e ruíram a Petrobras e, no caso do BNDES, ruíram o Tesouro Nacional. E uma CPI mista tem ainda mais capacidade de investigar, quebrar sigilos, e aí vamos ver. Vamos ver toda essa bandalha que está debaixo do tapete, que se esconde muitas vezes no STF, mas que outras vezes se esconde aqui dentro do Parlamento. Mais uma vez, o Parlamento brasileiro precisa tomar medidas e o Senado Federal. Hoje acompanhamos aqui uma dúzia, 15 deputados federais, e eu nunca vi mais do que 3 senadores aqui hoje. Não vi mais do que 3 senadores. O senhor Heinze, Luiz Carlos Heinze, Marcos Duval. Zequinha. Bem, 81 senadores e vimos 3, 4 senadores. E cadê os demais? Câmara dos Deputados, 513 deputados. Quantos deputados se elegeram nas costas do nosso presidente Jair Bolsonaro? Quantos? Tiveram aqui hoje 30 deputados federais. Cadê os 500 demais? Então, é chegada a hora, sim, mostrarmos à população brasileira que temos, sim, um país democrático, que tem uma Constituição que tem que ser cumprida. O artigo 53 autoriza deputados e senadores falarem o que bem entenderem. Eu, como deputado federal, falo o que bem entendo. Ninguém, nem ministro do STF, nem um deputado federal, nem um senador, nem o presidente da Câmara, ninguém pode tolir aquilo que eu, dentro da Casa Parlamentar, vou falar. Artigo 53 diz que por atos, palavras e opiniões, quaisquer atos, palavras e opiniões devem ser respeitadas e eu não cometo nem crime, nenhum ilícito civil. Perfeito. Então, senador Eduardo Girão, precisamos de algo concreto. Precisamos de algo concreto para que não tenhamos que ficar perdendo mais tempo quanto deputados federais. Nós temos muita coisa para fazer a favor do Brasil, do que tem que estar pagando incêndio construído por ministro do STF irresponsável. Temos que tocar um Brasil inteiro. Chegou agora essa PEC da desgraça aqui no Senado, que é uma PEC bandida. Nós já adiantamos que vamos votar contra lá na Câmara. Pode ser 1 bi, pode ser R$1, votaremos contra, porque é uma PEC bandida que tem o único interesse de restabelecer o mecanismo bandido que criou essa bandalha toda de PT, Lula e sua camarilha. Obrigado, deputado. Parabéns a todos aqui, contem conosco, vamos trabalhar para a CPMI, fácil de recolher as assinaturas para essa CPMI, e aí sim, com a força do Senado, com a força da Câmara dos Deputados, fazendo jus das suas prerrogativas, não darmos razão àqueles brasileiros que dizem que Câmara Federal e Senado não têm mais razão de existir. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sanderson, pela sua
explanação, paciência.